Olá, eu sou Renata Quadros e esse é o Recontando Casos, canal onde eu trago vocês aqui para a sala da minha casa e reconto um caso daquele jeitinho que a gente gosta, com bastante detalhes e vídeos longos. Hoje, mais um dia aqui da nossa temática aqui de outubro, de casos mais antigos, e hoje é um caso que vocês me pedem bastante. Ele é um caso resolvido, mas ele é um caso que possui muitos mistérios, porque a gente não entende a motivação, o porquê esse crime aconteceu. E eu já estou muito curiosa, muito ansiosa aqui para ler as percepções de vocês nos comentários. Então vamos direto para o caso, sem muitos recados hoje, a não ser que, se você não é inscrito, inscreva-se no canal e muito obrigada por ter clicado aqui no meu vídeo. Hoje falaremos do caso da família Lawson. Em 1911, Charles Davis Lawson, que era conhecido como Charlie, se casou com Fanny Merrin. E nos anos seguintes, o casal teve 8 filhos. Desses 8 filhos, um deles faleceu quando tinha 6 anos de pneumonia. Então, os 7 filhos do casal aqui na época dos fatos eram Arthur, de 16 anos, a Marie, de 17, Carrie, de 12, Maybelle, de 7, James, de 4 anos, Raymond, de 2 e Mary Lou, de apenas 4 meses. Mas antes deles terem todos os 7 filhos aqui que eu citei, eles moravam em uma cidade chamada Lawsonville, que é até curioso, né? O mesmo nome da família. E lá eles moravam com a família da Fanny. A família da Fanny adorava o Charlie. Eles achavam ele muito educado, muito trabalhador, ele tratava a Fanny bem. E eles acreditavam que a Fanny teria um futuro muito bom ao lado dele. Depois, em 1918, eles se mudaram para a cidade de Germantown, seguindo os passos dos irmãos do Charlie que já moravam lá. Era uma cidade bem pequena, daquelas assim que não chega a ter 1.000 habitantes, e era também um lugar bastante rural. A família começou trabalhando como arrendatária de uma fazenda de tabaco, que era mais ou menos um esquema de parceria, assim. O dono das terras ali emprestava a terra para a família Lawson plantar, e como pagamento, digamos, desse aluguel das terras, o proprietário ficava com uma parte da colheita. A ideia aqui da família era trabalhar bastante, economizar um dinheiro para que o Charlie pudesse comprar as próprias terras, né, para ter a própria fazenda. E eles realmente conseguiram isso, eles economizaram. Em 1927, eles conseguiram comprar as próprias terras. Nesse local já existia uma casa, existia também um celeiro. Essa casa, na verdade, ela estava bem deteriorada, assim, não era uma casa ideal, né, para eles morarem. Então, durante os próximos 2 anos, tanto os filhos mais velhos, quanto o Charlie e a Fanny, eles iam trabalhando na casa ali, reformando alguma coisa aqui e ali, para que a casa ficasse mais habitável, mais confortável para eles morarem. Eu consegui encontrar no mapa aqui nos dias de hoje, né, onde ficava essa casa onde eles moravam, né, essa fazenda que eles compraram. Então, tô colocando aqui na tela para vocês verem, só para a gente ter aqui uma informação a mais no vídeo. Eles não eram, assim, uma família rica, eles não tinham muito dinheiro, mesmo trabalhando bastante, mas eles eram uma família bastante respeitada na região. Justamente por isso, por eles serem bastante trabalhadores, eles também eram muito solícitos, né? Então, os vizinhos gostavam muito deles também. Qualquer coisa, assim, que alguém precisava, eles sabiam que podiam pedir para qualquer membro ali da família Lawson, que eles seriam atendidos. Eles eram considerados pessoas honestas. E o Charlie, ele também era muito bem visto ali na região. Ele era visto como esse homem íntegro, um bom pai de família. Ninguém tinha nada de ruim para falar de qualquer integrante da família. Mas não era bem assim que as coisas aconteciam dentro da casa ali da família Lawson. Como era bastante comum naquela época, os problemas familiares eram resolvidos ali dentro de casa, né? Ninguém fora ali da casa ficava sabendo. E o que realmente acontecia era que o Charlie, ele tinha um temperamento bastante ruim. Então, ele era violento com os filhos e também com a esposa. E eu vou falar um pouco mais sobre o temperamento do Charlie mais pra frente aqui no vídeo. Bom,
Então a gente chega aqui no Natal de 1929, na verdade algumas semanas antes, cerca de 2 semanas antes do Natal. O Charlie, ele resolveu levar a família para a cidade ali que ficava próxima à região onde eles moravam, a cidade de Winston-Salem. E lá ele fez a família escolher roupas novas. Ele falou que eles poderiam comprar qualquer roupa que eles tivessem vontade de usar. E isso, gente, era um luxo na época. Ninguém comprava roupa aleatoriamente, assim como é hoje em dia. Ah, tô aqui, vou comprar uma roupa porque achei ela bonita ou porque eu não tenho dessa cor. Não era assim, né? Antigamente, as pessoas compravam roupas novas quando não tinha mais o que usar, né? Quando as velhas já estavam velhas demais, quando já não dava mais para reformar. A não ser que você fosse muito rico na época, comprar roupas realmente era algo assim de necessidade. Então, a família começou a escolher ali as peças de roupas, também joias, sapatos. E depois que as compras terminaram, o Charlie levou a família para tirar um retrato, né? Tirar aqueles retratos tradicionais de família, o que também, gente, era um luxo na época. Só que eu tô falando isso e não é porque o Charlie era rico, como eu já falei, ele não era rico. Ele realmente parecia assim ter decidido dar esses luxos aqui para a família, né? Como se fosse um presente de Natal. A fotografia antigamente também era totalmente diferente do que é hoje em dia, né? Hoje a gente tira, sei lá, é aquela coisa, né? Foi no banheiro e tirou 100 fotos, né? E antigamente, assim, a pessoa reunia a família toda com roupas novas e tirava apenas uma foto. Porque era diferente, né? Eu, na minha faculdade de publicidade, e eu acho que na escola também, eu fiz, assim, a experiência, né, de tirar a foto como era antigamente, e você tinha que ficar completamente parada, você não podia mexer, nada, não podia piscar, porque senão ia dar errado a foto, né? E hoje em dia não, né, gente? Hoje em dia a gente tá com o celular aqui, a gente tira 50 fotos pra uma ficar boa, né? Mas enfim. A foto que eles tiraram é basicamente a única foto desse caso, assim, que tem a família, né? Então, essa foto que vocês estão vendo, eu vou deixar até mais tempo aqui na tela para vocês analisarem, porque essa foto, né, devido ao que vai acontecer aqui no caso, ela é exaustivamente analisada. As pessoas falam que parece que a família não está confortável, ou pelo menos alguns membros não estão confortáveis, né? Como, por exemplo, a Fanny e a Marie. Parece que elas estão, assim, sérias demais, ou até com tipo de raiva, alguma coisa assim. Mas, como eu também vi nas fontes aqui, né, e vou repetir aqui para vocês, a foto antigamente era diferente, tá? Você não tinha como ter uma expressão espontânea numa foto, justamente porque você tinha que ficar parada muito tempo na mesma posição. Então, por isso que muitas fotos que a gente vê, assim, desse período, as pessoas estão assim. Mas é claro, pode ser que não era só isso aqui, né, o rosto dessas pessoas nas fotos, né, principalmente das mulheres. Mas na foto aqui, só para vocês se localizarem, tá? Essa foto é preto e branca, apesar que na internet, se eu não me engano, você encontra ela colorida, mas é porque as pessoas fizeram, né, a colorização depois. Então, em pé na foto estão o Arthur, a Marie, o Charlie e a Fanny, que está segurando, né, a Mary Lou, de 4 meses. E embaixo, sentados, estão o James, a Maybelle, o Raymond e a Carrie. E a gente não sabe exatamente o que o Charlie explicou para a família, né, desses luxos todos aqui que ele estava fazendo, mas é dito nas fontes que ele falou para a família que era uma surpresa de Natal. Então, a gente chega aqui no dia de Natal, né? No dia 25 de dezembro de 1929. A família acordou animada nessa manhã para se preparar ali para as festas de Natal. A Marie, ela acordou e ela foi logo assar o bolo que ela sempre fazia, que era um bolo de passas. Ela faz esse bolo e ela deixa ele esfriando. E depois ela se senta na frente da lareira e começa a arrumar o seu cabelo, a enrolar o seu cabelo para as comemorações.
Naquela época, eu não sei se hoje em dia ainda é, né, mas naquela época, segundo as fontes, era uma tradição aqui caçar coelhos na manhã de Natal. Então, é isso que o Charlie e o Arthur vão fazer. Só que isso não dura muito tempo porque eles ficaram sem munição. Então, o Charlie pediu para o filho, para o Arthur, que fosse até a cidade para comprar mais munição e eles continuarem caçando. Quando o filho vai em direção à cidade, o Charlie fica no celeiro ali da propriedade. Pouco depois disso, as duas filhas ali mais novas, a Carrie, de 12 anos, e a Mabel, de 7 anos, elas decidem sair ali da casa e as fontes dizem que elas iriam para a casa de um tio e de uma tia para desejar Feliz Natal. Não sei exatamente como eles sabem dessa informação, mas de qualquer forma as meninas saem da casa e quando elas estão saindo da casa, elas teriam que obrigatoriamente passar na frente do celeiro, que era onde o seu pai estava. Quando as meninas estão passando ali na frente do celeiro, o pai, o Charlie, ele vai em direção às meninas, ele saca a sua espingarda e ele atira nas duas. Elas caem imediatamente e depois disso o Charlie usa a espingarda novamente, só que agora para espancar as meninas e garantir que elas estavam sem vida. Depois disso, ele arrasta os corpos das duas filhas para dentro do celeiro. Ele coloca umas pedras embaixo da cabeça de cada uma, como se fossem travesseiros. E em algumas fontes também diz que ele posou os braços das filhas cruzados aqui na frente do peito. O Charlie, então, ele volta ali para a casa da propriedade onde estava a Fanny e os outros filhos. E a Fanny, inclusive, ela estava na parte da varanda da casa. Em algumas fontes diz que ela estava descascando batatas. Em outras fontes diz que ela estava entrando com lenha para dentro da casa. Mas, de qualquer maneira, o Charlie, assim que ele avista a Fanny, ele atira nela também. Como vocês podem imaginar, né, esse tiro que ele deu na Fanny fez bastante barulho, né, ali para dentro da casa. Porque o celeiro, ele ficava um pouquinho afastado da casa. Então, acredita-se que a família não escutou os 2 primeiros tiros. Mas aqui, ele atirou na Fanny praticamente na porta de casa. Então, a Marie, que ela estava ali na frente da lareira enrolando seus cabelos, ela começa a gritar desesperadamente porque ela viu o que o pai fez com a mãe. Nesse mesmo momento, os 2 meninos mais novos, o Raymond, de 2 anos, e o James, de 4, eles correm desesperados também porque a irmã estava gritando e eles tentam arranjar um lugar para se esconder sem mesmo entender o que estava acontecendo. Quando o Charlie entrou na casa, ele foi em direção a Marie e atirou nela também. O tiro que o Charlie deu na Marie atravessou o corpo dela e acertou também um relógio que tinha ali na sala. Esse relógio, obviamente, ele parou de funcionar nesse exato momento e ele marcava o horário de 1h25 da tarde. Esse foi o horário exato que a Marie perdeu a vida. Então, ele começa a andar pela casa em busca dos seus outros 2 filhos e ele também tira a vida dos 2. Inclusive, é relatado nas fontes que um dos meninos estava meio que quase que embaixo do fogão ali da família, como se ele estivesse tentando entrar embaixo do fogão para se esconder. Depois disso, ele vai até o berço da bebê Mary Lou e também tira a vida dela. Mas ele não tirou a vida dela com a arma de nenhuma maneira. Ele a espancou até a morte. Depois que ele fez tudo isso, aparentemente o Charlie tentou arrumar os corpos ali da família de alguma forma. Ele trouxe todos ali para a sala e existe essa informação nas fontes de que ele colocou os braços, né, cruzados na frente e que colocou travesseiros embaixo da cabeça de alguns deles que estavam ali na sala. Não sei se exatamente é verdade toda essa informação, mas existe uma foto apenas da cena do crime depois já, né? Os corpos não estão na foto e é possível ver 2 travesseiros sujos de sangue. Então pode ser que ele tenha colocado travesseiros em alguns dos filhos ou na esposa. E esse aparente cuidado que ele teve aqui no final, né, de colocar travesseiros ou tentar fazer com que eles parecessem confortáveis ali, agora que eles estavam sem vida, contrastava totalmente com a atitude que ele tinha acabado de ter contra a sua família, que foi essa atitude brutal e violenta. Depois desse massacre, o Charlie foge em direção à floresta. E aqui,
Há algumas versões do fato, né, e esse é sempre o problema com casos mais antigos, porque a gente não sabe exatamente o que aconteceu, eu tenho repetido isso nos casos aqui de outubro, né. Mas eu falo aqui para vocês as versões mais repetidas nas fontes, né. Então existe a versão de que um dos irmãos do Charlie chegou ali na propriedade para caçar com ele, e quando ele chegou ali na propriedade, ele percebeu que estava tudo muito quieto, e isso era incomum, ainda mais numa casa cheia de crianças, e foi quando ele entrou dentro da casa ali que ele viu os corpos da família. Existe a versão também de que alguns vizinhos escutaram os tiros e foram até a propriedade para ver o que tinha acontecido e descobriram aquela cena. O que é relatado também é que depois que essa cena terrível foi descoberta, seja pelos vizinhos ou pelo irmão do Charlie, a notícia começou a se espalhar. Então, alguns vizinhos da propriedade apareceram armados porque eles acreditaram, nesse primeiro momento, que tinha sido um invasor. Alguém chegou ali na propriedade, tirou a vida de toda a família e poderia estar ali aos arredores ainda, né? Então, os vizinhos foram armados para tentar se defender e também para tentar capturar essa pessoa. E nesse momento que os vizinhos, né, as pessoas que chegaram ali, achavam que era um invasor, eles não tinham descoberto ainda os corpos das 2 meninas que estavam no celeiro. Então, para essas pessoas que chegaram aqui por primeiro, elas não sabiam onde estava o Charlie, nem o Arthur e nem as 2 meninas. Mas não demorou muito tempo para eles encontrarem, né, os corpos das meninas e adicionar mais terror ainda a tudo que estava acontecendo. Existem também divergências aqui nas fontes de como o Arthur ficou sabendo do que aconteceu com a família dele. Algumas pessoas dizem que ele simplesmente voltou para casa e viu toda a comoção que estava acontecendo e soube, né, o que tinha acontecido. Outras fontes falam que, como a notícia começou a se espalhar muito rapidamente, pessoas na cidade viram o Arthur e aí informaram ele que algo tinha acontecido na propriedade do pai dele e aí ele retornou para casa. De qualquer forma, o Arthur ele chegou em casa e se deparou com a sua família dizimada. Eu não consigo imaginar como foi para esse menino de 16 anos aqui no dia de Natal. Ele sai de casa ali pela manhã, ele estava tendo um ótimo momento com o pai dele, né? Fazendo ali o que eles gostavam de fazer, que era caçar coelhos. Ele saiu de casa ali com um bolo recém-assado pela sua irmã, então eu já imagino aquele clima de Natal, cheiro de bolo. A sua mãe estava ali ou carregando lenhas ou fazendo alguma outra refeição para eles comerem mais tarde. Os seus irmãos brincando pela casa, todo esse barulho de criança. E agora ele volta para casa e ele vê que tudo isso acabou. E ele só escuta um silêncio absurdo, um vazio absurdo. E em questão de minutos ou talvez horas, né, que ele saiu ali de casa. E a vida do Arthur é dito que mudou completamente, né, óbvio, depois de tudo isso que aconteceu e que depois ele nunca comentou muito mais sobre o que aconteceu com a família dele. Ele permaneceu mais calado. Bom, foi alegado na época que a quantidade de sangue que tinha ali na cena era tão grande que era possível recolher o sangue com uma pá. Eles encontraram ali também, meio que sujo, né, no meio de tudo, dos corpos, um poema de Natal. A maior parte desse poema tinha sido apagada, mas ainda era possível ver a palavra embaixo escrito Papai Noel. Então, é assim um contraste de coisas, né, de sentimentos aqui, né, de uma coisa que estava tão bem e daí terminou desse jeito, ainda mais no dia de Natal, que é um momento que a gente deve estar reunido com a nossa família. Bom, como eu disse, nesse ponto aqui, as pessoas não sabiam aonde estava o Charlie. E muitas dessas pessoas acreditavam que ele poderia ser uma próxima vítima, que ele foi levado, que ele foi raptado, sequestrado, alguma coisa assim. Ou que ele já poderia estar ferido e poderia estar caído em algum lugar. Nesse primeiro momento, ninguém desconfiou de que esse horror era culpa do próprio Charlie, porque, como eu falei para vocês, as pessoas adoravam o Charlie, as pessoas achavam que ele era esse homem trabalhador, íntegro, um bom pai de família, ninguém conseguia falar um A do Charlie. Mas aparentemente ele escondia muitas coisas. Enquanto as pessoas pensavam tudo isso e tentavam entender o que tinha acontecido, eles escutaram um barulho de tiro vindo da floresta.
Imediatamente, a polícia que já estava no local, também os vizinhos, eles foram em direção a esse tiro e eles encontraram no meio do caminho os cachorros da família. E esses cachorros levaram até o corpo do Charlie Lawson. O Charlie tirou a própria vida com um tiro no coração. E ao redor de onde o Charlie foi encontrado, foi possível perceber que existia uma marca assim no formato de um círculo, como se o Charlie tivesse ficado andando em círculos durante um bom tempo ali, até que a mata ali, né, os galhos, as folhagens fizessem essa marcação no formato de um círculo. Na manhã desse dia de Natal aqui, tinha nevado ali na região, apesar de ser bastante raro, né, acontecer isso ali na cidade de Germantown. Mas isso também ajudou a ver esse círculo que possivelmente o Charlie fez ali andando, porque era exatamente onde a neve tinha derretido, né? E fica aquela espécie de lama junto com as folhagens e os galhos. Parecia que ele poderia estar processando o que ele acabou de fazer ou, de repente, tomando coragem para tirar a própria vida. Existiam 2 bilhetes com o Charlie escritos em recibos de tabaco, só que os 2 bilhetes eram, assim, frases inacabadas. Em inglês, esses bilhetes diziam o seguinte: "Nobody to blame but" e "Trouble can cause". Qual é a tradução? Seria mais ou menos isso: "Não culpe ninguém além de", e o outro é "Problema pode causar". São bilhetes que não fazem muito sentido, assim, parece que faltavam pedaços. Eu não sei, assim, se de repente poderia ser um bilhete que foi rasgado, né, uma carta, de repente, assim, que foi rasgada, e daí ficou exatamente essas frases em cada pedaço que foi rasgado. Então, não é uma coisa que faz muito sentido. Também foi encontrado no bolso do Charlie uma quantia em dinheiro, eram $58, e fazendo uma conversão aqui seria o equivalente a $1.100 nos dias de hoje. Aí vocês fazem a conversão aí do dólar para o real, vai dar aí perto de R$ 6.000. Bom, 2 dias depois de tudo isso que aconteceu, a família foi sepultada. E acreditem, o Charlie, ele foi sepultado junto com seus familiares. A Mary Lou, a bebezinha de 4 meses, foi enterrada junto, né, no mesmo caixão que a Fanny. E nas fontes diz que a Fanny foi colocada no caixão abraçando a bebezinha. E essa cena, assim, gente, não tem como a gente não se emocionar, como a gente parar por um segundo para pensar no quão errada é essa cena, né? De uma mãe sendo enterrada junto com a sua bebezinha de 4 meses, porque quem tirou a vida delas foi o pai. Eu encontrei algumas reportagens de pessoas que tiveram, assim, parentes, avós e pais que participaram desse funeral, porque atraiu muitas e muitas pessoas. Cerca de 5.000 pessoas apareceram nesse funeral. Uma grande parte das pessoas realmente estava lá para prestar uma homenagem para a família, para se despedir, mas muitas pessoas estavam lá pela curiosidade de ver uma família inteira sendo dizimada dessa forma. E nessas reportagens que eu vi dessas pessoas falando, né, que os parentes tinham ido e tal, eles falam realmente que foi algo bastante grandioso, que existiam muitos carros ao redor ali de onde estava acontecendo, né, desse cemitério também, e que as pessoas tinham que estacionar os carros até bem longe, né, e daí ir andando para chegar até onde estava acontecendo. Na lápide da família ali, né, eu vou colocar aqui a foto para vocês, tem uma frase, um dizer, né, que é o seguinte, abre aspas: "Não agora, mas nos próximos anos, será uma terra melhor. Nós leremos o significado de nossas lágrimas e então, em algum momento, entenderemos." Fecha aspas. Bom, a casa, depois desse crime, não tinha ninguém morando lá, obviamente, né? Então as pessoas começaram a ir até a casa para visitar o local dessa tragédia. E assim, gente, as pessoas, elas entravam na casa, elas raspavam o sangue seco da casa para levar de lembrança, pegavam pedaços da casa mesmo, da madeira, alguns objetos, pedaços de móveis. O bolo que a Marie fez, aquele bolo de passas, ele ficou intocado, né? Ninguém comeu esse bolo. Mas quando as pessoas começaram a visitar a casa logo depois que tudo aconteceu, eles começaram a pegar pedaços desse bolo, pedaço das passas. Tanto que
posteriormente, eu vou explicar por quê, né? Foi colocado até tipo uma redoma de vidro em cima do bolo para que ninguém pegasse mais nenhum pedaço. Então, é bastante mórbido isso, né? Porque as pessoas parecem que querem levar um pedaço da tragédia para casa, o que é muito estranho. Bom, eu falei para vocês que eu ia explicar já alguma coisa. É o seguinte, logo depois que tudo isso aconteceu, o único sobrevivente da família era o Arthur, de 16 anos. E um dos irmãos do Charlie, ele sabia que o Arthur ia precisar de dinheiro. Ele ia precisar de dinheiro para continuar pagando a casa, que não tinha sido ainda quitada. E ia precisar de dinheiro para viver, né? Porque agora ele estava sozinho no mundo. A família dele inteira acabou. Então, o que esse irmão do Charlie resolveu fazer? Ele resolveu começar a cobrar das pessoas um ingresso para que as pessoas pudessem entrar na casa. E foi ele que começou, de certa forma, a preservar alguns objetos dentro da casa para que as pessoas não pegassem. Então, foi ele que preservou o bolo, por exemplo, né? E assim, gente, eu não consigo entender um negócio desse, né? Mas eu não consigo entender também como que um pai tira a vida de toda a família, né? Mas aparentemente isso realmente aconteceu. Ele começou a cobrar para as pessoas entrarem na casa e dessa forma ele conseguiu um dinheiro. Só que ele foi mais além, ele começou a publicar no jornal passeios pela propriedade, né? Então virou um negócio realmente turístico. E ele recebeu nos primeiros dias depois que ele publicou esses anúncios cerca de 500 pessoas. Então foi nessa época aqui que vários itens da família meio que se tornaram itens de colecionador. Principalmente, por exemplo, as armas do Charlie, as armas que tinham na casa, tijolos da casa. E quando o Charlie tirou a própria vida, ele fez isso do lado de uma árvore específica lá da propriedade. E essa árvore, gente, nesses passeios aí turísticos, ela praticamente sumiu, porque as pessoas iam lá arrancar galhos dessa árvore e queriam levar para casa. Bom, o que restou da casa, assim, os móveis mais pesados e coisas ali que ficaram mais protegidas, tudo foi leiloado em janeiro de 1930. E, inclusive, uma das coisas que foram leiloadas e tiveram ali o maior preço foi uma das armas do Charlie. Bom, mas, como eu disse no começo do vídeo, a grande questão desse caso aqui não é quem fez, todo mundo sabe quem fez, mas é o porquê. Por que o Charlie fez isso? Então, vamos lá. O fato do Charlie ter ido algumas semanas antes até a cidade, feito a família comprar roupas novas, tirar aquela foto, que também era uma coisa cara, parecia muito que ele já sabia o que ele ia fazer. E ele fez isso, por exemplo, gastou todo esse dinheiro porque ele sabia que daqui a alguns dias a família não estaria mais lá. Ele nem precisaria mais se importar em ganhar dinheiro. E a foto, de repente, foi uma maneira de guardar a família para a posteridade, assim, né? Para guardar esse momento, os últimos momentos da família juntos. Os bilhetes, né, que foram encontrados, né? Será que ele estava passando por algum tipo de pensamento e ele escrevia sobre isso? O que estava acontecendo com o Charlie? E outra pergunta também muito feita nesse caso: por que ele não tirou a vida do Arthur? Bom, a teoria mais lógica aqui do porquê ele não tirou a vida do Arthur foi porque talvez o Arthur representasse para ele uma resistência maior. Se vocês forem ver nessa única foto aí da família, o Arthur, ele era maior que o Charlie, né? Mais alto, ele era mais forte também. Então talvez tenha sido isso. O Charlie pensou assim, melhor eu me livrar do Arthur, porque se ele conseguir revidar, ele também mexia com armas, então ele poderia atirar de volta no pai, e ele não conseguiria concretizar tudo que ele queria. Pode ser esse motivo. Mas algumas pessoas não acreditam que esse seja o motivo, porque, por exemplo, o Charlie poderia simplesmente ter começado pelo Arthur, né? Atirado nele primeiro. Então, isso resolveria. As perguntas que ficam será que nesse planejamento aqui do Charlie, ele já tinha escolhido poupar o Arthur? Ou foi algo ali de última hora? De repente ele falou pro filho ir comprar munição, mas daí ele percebeu que ele já queria fazer aquilo agora e ele resolveu fazer sem esperar o filho voltar? Ou, por exemplo, ele teve uma manhã feliz ali com o filho, uma manhã agradável, eles estavam caçando, fazendo uma coisa que os dois gostavam, e aí ele resolveu poupar a vida do Arthur. Ou existe também a teoria de que ele deixou o filho mais velho homem para que ele continuasse a família, de uma certa forma. Mas algumas pessoas também acham que deixar o Arthur também foi algo bastante cruel, e isso foi decidido pelo Charlie, né? Que, de alguma forma,
Ele queria que o Arthur passasse por tudo isso. E isso a gente pode explicar aqui através de relatos da época de uma mudança de rotina que aconteceu na família. Porque, como eu falei pra vocês no início do vídeo, o Charlie, ele tinha esse temperamento bastante ruim e violento, e ele era bastante violento com o Arthur. Ele repreendia bastante o filho, ele falava que o filho não fazia nada certo ali na fazenda. E o Charlie, ele batia no filho com uma vara. E uma certa vez, ele estava aí em mais um desses rompantes de raiva para cima do filho, só que o Arthur, ele revidou. Ele pegou essa vara que ele costumava apanhar e ele quebrou na frente do pai. E inclusive disse para o pai que ele não iria mais bater nem nele e nem em ninguém da família, ou seja, ou na mãe, né, na Fanny, e nas irmãs e nos irmãozinhos. Então diz que a partir desse momento, o Arthur, ele assumiu um papel ali meio que de protetor da família, né? Então o Charlie, ele parou de ser violento fisicamente com a família. Ele ainda tinha esse temperamento meio ruim, ele ainda era violento verbalmente, segundo as fontes, com a família, mas ele não era mais fisicamente. E o Arthur, ele assumiu tanto esse papel que muitas vezes ele nem trocava a roupa assim para ir dormir, porque ele queria estar preparado caso ele precisasse levantar ali no meio da madrugada para proteger a família. Então pode ser que o Charlie ter deixado o Arthur sozinho foi uma espécie aí de uma vingança, esse ressentimento que ele teve do filho, pelo filho ter ido contra ele, né, ter revidado, né, e ter, digamos assim, tirado a autoridade dele ali na família. Então, pode ser que a ideia aqui do Charlie era mostrar para o Arthur que ele não pôde proteger a família no final das contas. Ele não pôde estar ali para salvar todos os membros da família do próprio pai. Algumas pessoas na época, e eu acredito que essa não seja uma ideia de hoje em dia, mas na época foi falado disso, eles não acreditavam que o Charlie tinha feito tudo isso. Na verdade, eles acreditavam que o Charlie era uma outra vítima. Eles acreditavam aí numa história meio fantasiosa de um crime organizado, né, que o Charlie teria presenciado alguma coisa relacionada com o crime organizado, então essas pessoas estariam atrás dele e da família. E aí o Charlie tinha conseguido fugir, só que eles conseguiram encontrar o Charlie na mata. É difícil porque na época não foi feita, acho que nenhuma super investigação, né? Hoje em dia talvez fossem ver, assim, sei lá, a trajetória da bala, se foi a mesma arma usada. E eu acredito que foi, pelo menos nas fontes sempre fala da espingarda calibre 12, né? Então, assim, não sei se teve nenhum tipo de investigação, mas na época essa teoria também foi aqui apresentada. Quem sou eu, né, gente, para julgar as teorias? Tudo é possível. Os jornais da época trataram o caso como sendo o caso de um marido que surtou e tirou a vida da família toda e depois se matou. Uma coisa que é questionada é se o Charlie tinha algum problema mental, né? Alguma doença mental, porque na época isso era totalmente assim negligenciado, né? Ninguém se preocupava com isso, ninguém estudava muito sobre isso. Óbvio que já deveria ter pessoas estudando, mas eu digo assim, não era uma coisa geral que as pessoas se preocupavam. E nesse caso também, gente, existe a questão de uma pancada na cabeça. Nesse caso aqui, falam que o Charlie, logo que ele se mudou ali para a propriedade, né, que eles compraram essa propriedade, ele estava trabalhando ali na reforma da casa, como eu falei para vocês, ele estava mexendo com um machado, e na hora que ele estava ali trabalhando, esse machado voltou com muita força na cabeça dele. Que essa pancada no lobo frontal da cabeça, do cérebro, que é responsável aí por vários tipos de funções humanas, por exemplo, emoções, interações sociais, controle de impulsos, de personalidade, e até no caso da Nanny idosa, eu falei isso, né? E vocês já citaram também tantos outros, teve também o Richard Ramirez, o Henry Lee Lucas, o Ed Gein também, né? Então, é uma coisa assim que existe, mas que a gente não pode provar que aconteceu aqui com o Charlie. Mas o que é dito aqui é que os vizinhos notaram que depois desse acidente, o Charlie mudou muito a sua personalidade. O Charlie, ele começou a ter dores de cabeça bem fortes, ele também começou a ter dificuldade para dormir, e é dito que a Fanny, ela falou para alguns familiares e amigos próximos que o Charlie, ele muitas vezes levantava no meio da noite e ele do nada ia checar se as armas dele estavam lá onde ele tinha
tinha deixado. A Fanny também relatou na época que muitas vezes ela acordava de madrugada, o Charlie não estava do lado dela ali na cama, e ela o encontrava no meio ali da plantação, às vezes chorando, às vezes rezando, e nas vezes que isso aconteceu, o Charlie estava também segurando a sua arma. E falando aqui na cabeça do Charlie, né, no cérebro dele, não foi feita nenhuma autópsia em qualquer membro da família, apenas no Charlie. E o cérebro dele, pelo menos uma parte do cérebro dele, foi analisada. E eles não conseguiram encontrar nada de anormal no que foi analisado. A gente sabe aqui que talvez a tecnologia que eles tinham lá antigamente, né, não era tão favorável para eles encontrarem alguma coisa, né? Talvez tivesse, mas não foi encontrado. Um médico da época, que inclusive foi o médico que atendeu o Charlie aí quando ele teve aquela pancada na cabeça, ele chegou a dizer que o Charlie tinha, abre aspas, algum tipo de problema nervoso, fecha aspas. Mas existem umas outras teorias aqui do porquê o Charlie fez isso. Inclusive, eu pesquisei na internet porque eu lembro de ter escutado isso pela doutora Rosângela, em algum podcast que ela falou, alguma coisa assim, eu fui pesquisar e tem no Wikipédia, bem facinho aqui pra gente entender, eu vou trazer aqui pra vocês os tipos de aniquiladores familiares, que é o caso aqui, né, que é o homem que mata aqui toda a família. Então são 4 tipos: o hipócrita, o frustrado, o paranoico e o egoísta. Vamos lá, vou explicar aqui rapidinho para vocês entenderem e daí vocês podem ver no que vocês acham que o Charlie se encaixa. O hipócrita é quando ele quer colocar a culpa do fracasso familiar todo em cima da mãe. Ele a considera responsável pela separação da família ou pelo fracasso financeiro, qualquer coisa assim. E para esses homens, o status de provedor é muito importante para o conceito de uma família ideal. O egoísta, o pai vê a família como uma consequência de sucesso financeiro. É através da família que ele mostra as suas conquistas, as suas riquezas e realizações. Mas, no entanto, se o pai fracassa financeiramente, a família não serve mais para essa função. O frustrado é aquele que, de alguma forma, acredita que a família o desapontou. Pode ser qualquer motivo, assim, pode ser, por exemplo, se as crianças não estão seguindo a profissão que ele quer que siga, ou a religião que ele quer que siga. Qualquer decepção que a família faça esse homem passar. E o paranoico é aquele que percebe que existe uma ameaça externa muito grande à família. Só que nem sempre existe essa ameaça externa, pode ser algo da cabeça da pessoa, então ele tenta proteger a família e a forma que ele faz isso é tirando a vida de todo mundo. E eu tô falando aqui, gente, assim, o homem, porque inclusive nessa pesquisa que tem na Wikipedia, diz o seguinte: que em 80% dos 71 crimes analisados, a autoria do crime foi de homens. Então é muito mais comum você ver um homem tirando a vida de toda a família do que a mãe, no caso, do que a mulher. Ou os filhos também. Apesar de a gente ver bastante, né, de filhos tirando a vida da família também. Bom, isso eu trouxe aqui para a gente tentar analisar como que o Charlie se enquadra aqui. E realmente não tem muito como a gente saber. Não existem, assim, muitas informações nas fontes, por exemplo, se investigaram as atividades financeiras dele, como é que ele estava de dinheiro, se ele estava preocupado. Em algumas fontes, na verdade, fala que o Charlie, ele não estava passando por dificuldades financeiras. E até citam, por exemplo, o valor em dinheiro que ele tinha no bolso, né, quando ele foi encontrado sem vida. Mas é trazido também que esse crime aconteceu dias depois da quebra de Wall Street, que era um período aqui que o país inteiro estava prestes a praticamente quebrar, né? Mas assim, na minha humilde opinião, pode ser que aquele dinheiro que ele tinha com ele era tudo que ele tinha, ou assim, se a gente for analisar, mesmo que ele tivesse mais dinheiro, ele poderia estar paranoico com essa crise econômica que estava acontecendo aqui, né? Então, talvez ele soubesse que a família não ia conseguir passar por isso, que eles não iam conseguir sobreviver. E ele pode ter se sentido um pai fracassado, um marido fracassado e resolveu tirar a vida de toda a família. Eu já vi isso em outros casos de familicídio, assim, que o pai, ele decide que ele não deu conta do recado, sabe? Ele não foi um bom pai, ele não foi um bom marido, ele não conseguiu prosperar na vida. Então, a solução que ele encontra é tirar a vida de toda a família.
E se a gente for analisar também, essas atitudes que ele estava tendo de acordar no meio da noite, ir até a parte ali da colheita, também ficar olhando as armas, então tinha alguma coisa atormentando o Charlie. Pode ser, de repente, que ele estava desesperado, alguma coisa em relação às finanças e tudo mais, ou ele poderia estar paranoico com alguma coisa. Mas existe uma outra teoria, e eu acredito que essa teoria é a que as pessoas escolhem acreditar. E essa teoria, na verdade, ela veio à tona só nos anos 90, quando uma autora chamada Trudy J. Smith, ela escreveu um livro sobre esse crime e sobre a família. Ela conseguiu conversar com várias pessoas que moravam na época, ou parentes, com familiares que ainda eram vivos e familiares que escutaram a história, né, sempre da família. Enfim, ela fez toda uma pesquisa e foi nessas pesquisas aí do livro dela que ela ficou sabendo de uma informação. Ela soube de uma alegação de que o Charlie estava abusando sexualmente da sua filha mais velha, a Marie. E, como resultado disso, ela engravidou. Essa alegação, na verdade, ela veio de um boato naquela época que estavam fazendo aqueles tours pela casa. Só que esse boato foi confirmado por uma familiar mesmo ali da família Lawson. O nome dela é Stella Lawson. Quem era a Stella? A Stella, ela era sobrinha da Fanny e do George. A mãe dela era cunhada da Fanny, tá? Então, o que aconteceu aqui? Essa Stella Lawson, ela disse que depois de muitos anos ela resolveu falar sobre isso, porque era realmente um segredo ali da família. Ela tinha já ouvido a mãe dela, o nome da mãe dela era Jetty Lawson, conversando com a Fanny, e que a Fanny tinha confidenciado isso para ela, que ela sabia que o George estava abusando da Marie. E um detalhe aqui é que essa mãe da Stella Lawson, ou seja, a cunhada da Fanny, ela faleceu em 1928, ou seja, antes do crime. Então, isso queria dizer que isso estava acontecendo já há algum tempo na família. Em 2006, essa mesma autora ela publicou um outro livro, e nesse outro livro teve mais revelações. Eu não sei exatamente como que ela conseguiu essa próxima informação que eu vou falar para vocês, porque eu não li, né, o livro dela, mas é dito que um amigo da Marie confidenciou que dias antes aqui do Natal de 1929, ou seja, de quando aconteceu todo o massacre, a Marie tinha confidenciado para ele que sim, que ela estava grávida do pai e que tanto a mãe quanto o pai sabiam disso. E essa teoria tem muito a ser analisada. Primeiro, assim, é um pouco difícil a gente tomar isso como uma super verdade, porque foram pessoas que conviveram, pessoas que falaram, parentes, né? Mas não se tem provas físicas, por exemplo, de que a Marie estava grávida, né? Ou que teve esse tipo de relação ali entre o pai e ela, né? Mas tem outras coisas também aqui pra gente colocar aqui no meio dessa análise. Uma delas é que a Marie, ela já estava com 17 anos, ela tinha um namorado aqui na época dos fatos e ela estava prestes a sair de casa. E eu já vi também em outros casos que o pai, ele tem esse tipo de relação com a filha, esse tipo de relação doentia, e ele não quer perder a filha para outro homem. Ele não quer perder o controle. E aqui a gente já pode colocar tudo isso aqui junto, né? Pode ser isso, ele não queria perder o controle ali sobre a filha, né? Ele também já tinha perdido aqui o controle da família, digamos assim, porque era o Arthur que estava sendo ali o homem da casa no sentido de proteger a família, né? Ele já tinha sido confrontado pelo filho. E pode ser também aqui a parte da gravidez, que era algo que ele não queria que ninguém soubesse. Então tem muitas coisas que a gente não vai saber exatamente sobre essa família, porque como eu falei também no início do vídeo, muitas coisas ficavam só entre a família, né? Não era exposto para outros parentes, outros amigos. Mas realmente é uma teoria que as pessoas, como eu falei, escolhem acreditar justamente até pelo comportamento naquela foto, né? Na única foto aqui do caso. Que parece que a Marie está muito desconfortável do lado do pai, que a Fanny também parece assim estar desconfortável, até um pouco assim com uma cara mais fechada, né? E que pode querer dizer alguma coisa nesse sentido. Inclusive, algumas pessoas conseguem ver até uma barriga na Marie. Aí eu acho que já é um exagero.
Mas é possível que isso possa ter acontecido? É possível. É possível que a Fanny, por exemplo, ela tenha se sentido coagida, ela não tinha como fugir desse casamento. Mas se isso for verdade, né, se a Marie estava realmente grávida do Charlie, com certeza era algo que ele não queria que as pessoas soubessem. Mas é estranho também ele ter escolhido massacrar a família inteira, né, e deixar só o Arthur. Ele poderia ter tirado só a própria vida, ele poderia ter, sei lá, fugido, feito qualquer outra coisa, assim, mas talvez ele não soubesse lidar com algo que estava dentro da cabeça dele. Fosse isso que estava acontecendo com a filha, fosse a questão financeira, ou fosse, por exemplo, alguma questão relacionada a uma doença mental. Bom, sobre o Arthur Lawson, ele passou a vida dele depois de tudo que aconteceu de uma forma mais reclusa, como eu falei. Ele conseguiu se casar, ele teve 4 filhos, porém, ele faleceu bem jovem. Ele faleceu com 31 anos em 1945. Ele faleceu em um acidente de carro. Ele voltava de um bar com um amigo e na estrada que ele pegou tinha uma obra. Eles estavam reformando uma parte da estrada e tinha uma fenda, assim, um buraco, e ele caiu nesse buraco. O amigo que estava com ele no carro, ele não sofreu nada, ele sobreviveu, porém o Arthur, ele faleceu. É dito também, né, que obviamente, como eu disse, o comportamento dele mudou muito, né, foi algo terrível que aconteceu na vida dele, então ele passou a beber bastante, né, na sua fase adulta e principalmente no Natal, ele ficava mais recluso ainda, ele ficava trancado no quarto. Então, depois que ele faleceu, começaram uns rumores de que a família era amaldiçoada, que o destino do Arthur estava traçado já desde o dia do crime da família. E o que começou a aparecer também foram as experiências paranormais que algumas pessoas alegavam terem experienciado. Por exemplo, pessoas que viram o Charlie andando pelos túmulos e que ele andava assobiando. E isso especialmente quando o Natal se aproximava. Na cabana, né, da família também falavam que viam alguns dos familiares, principalmente a Fanny, perto do forno, que o forno esquentava perto do Natal. Mas, em algum momento, aqui nos próximos anos depois do crime, essa cabana foi demolida. Então, hoje não tem mais nada da propriedade da família lá. E esse foi um caso que, por ter acontecido ali numa região tão remota, rural, uma região pequena, né, foi muito falado na época e é ainda muito falado até os dias de hoje. Ele é um crime, assim, que meio que quase que faz parte da cultura, assim, americana, sabe? O crime da família Lawson. Eu acho que é até por isso que vocês me pediam tanto esse caso. Essa foto é bastante icônica, né? Ela é a única foto da família toda unida e é a última foto dessa família, o último registro, né, deles vivos. Inclusive, eu até esqueci de mencionar, naqueles tours que o irmão do Charlie fazia pela casa, ele dava de souvenir, gente, fotos, essa foto exclusiva, né, da família, como lembrança do tour. Eu nem sei o que comentar. Bom, a funerária que realizou todo ali, né, o procedimento do enterro, do funeral, enfim, ela existe até hoje. Na verdade, o prédio, né, da funerária existe até hoje. Hoje em dia é uma loja, e pelo que eu entendi, é uma loja, assim, geral de várias coisas. Só que no andar de baixo dessa loja existe um pequeno museu da família Lawson. Eu não sei muito o que achar sobre isso, assim, mas aparentemente existem alguns móveis que pertenceram à família que estão expostos lá. Tem algumas fotos, alguns livros também com informações da família. Eu não sei assim muito o que pensar sobre isso, mas de qualquer forma é um local ali que mantém viva a memória da família. Pelo que eu entendi, tem fotos e histórias ali também da família Lawson, e é um lugar que dá para visitar. Existe uma música sobre esse caso. O nome da música, inclusive, é The Murder of the Lawson Family. E existem várias versões dessa música. Se vocês procurarem aí no YouTube, vocês vão ver vários cantores que gravaram essa música. É uma música estranha, principalmente a gravação original. É estranha, né, gente? Ela tá falando de um crime, de um massacre que eu acabei de contar aqui pra vocês. Então eu não consigo escutar assim e sentir uma vibração boa dessa música, não. Mas ela tá aí, se vocês quiserem procurar no YouTube, tem em vários lugares, e a letra, ela conta exatamente o que aconteceu na casa. Esse caso deixa a gente muito indignado, pelo menos eu fico, mas também deixa a gente bastante curioso, né? Entender por que
que um pai de família faz algo tão terrível dessa forma? Em que momento que ele tomou essa decisão? O porquê, né? Quais foram os motivos? Quais foram os pensamentos dele ali minutos antes de começar tudo isso? Minutos antes de atirar nas duas filhas ali, né? Que foi quando tudo começou. O que ele pensou quando ele mandou o Arthur para o centro da cidade comprar munição? Ele já estava pensando. É muita coisa que a gente nunca vai saber. A gente só vai poder ficar aqui discutindo e falando sobre teorias, né, e achismos. E aquela pergunta também do porquê o Natal, né? A gente sabe que é mais comum até, assim, esses crimes de família acontecerem em datas especiais, né? Mas por que nesse Natal? Por que nesse dia? Por que ele levou a família para comprar roupas, tirou a foto? É muita coisa. O caso é resolvido, como eu falei, mas ele tem muito mistério por trás. Então, eu quero que vocês escrevam aqui nos comentários qual foi a motivação do Charlie na visão de vocês, né? O que vocês pensam sobre esse caso todo. E eu quero deixar um agradecimento aqui só no finalzinho do vídeo à minha querida Thaís Rory, que eu tenho certeza que a maioria de vocês conhece, porque ela me ajudou com alguns detalhes aqui da pesquisa. Algumas coisas que eu não tinha encontrado nas minhas fontes, né, que eu normalmente pesquiso, ela me ajudou e ela me ajudou também, inclusive, com fotos aqui que eu também não tinha. Então, muito obrigada, Thaís, porque graças a você, esse vídeo ficou cheio de detalhes, assim como todo mundo gosta. E é isso para o caso de hoje. Muito obrigada por ter ficado comigo aqui até o final do vídeo. Hoje um caso mais curtinho, mas como foi um caso sempre muito pedido por vocês e também entra aqui na nossa temática de casos antigos, né? Eu não poderia deixar de trazer. E também, né, gente, porque eu não consigo fazer mais casos na semana de 2 horas. Ou vocês vão ter vários casos curtinhos, ou é um vídeo de 2 horas na semana, né? As duas coisas não terás. Vamos agradecer aos membros queridos, esses nomes que estão na tela. Muito obrigada pelo apoio. Na descrição tem um link para você que quer se tornar um membro aqui do canal. E na descrição também tem um link para sugestões de casos e também um link para a playlist completa aqui do canal, para você maratonar os vídeos que você deixou para trás. Quero agradecer a Aninha Ito, Beatriz Sader, Gabriela Rocha, Márcia Yates. Muito obrigada, minhas maravilhosas patrocinadoras do canal. E é isso para o vídeo de hoje. A gente se vê em breve em mais um vídeo aí. Eu ainda não sei qual vai ser o dia, tá? Porque eu tô gravando tantos vídeos que eu já não sei mais que vídeo eu vou soltar em que dia. Então ativa as notificações. Se você não é inscrito no canal, se inscreva para não perder nada. Indica o canal para alguém que gosta desse tipo de conteúdo, que gosta de vídeos longos. Compartilha o vídeo aí no WhatsApp, no Facebook. Ajuda aí o canal a crescer cada vez mais, tá bom? Muito obrigada desde já. Fiquem bem, se cuidem e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!